Boa noite a todos. Nessa noite fria, fria, é muito bom você falar de Jesus, porque os ensinamentos dele aquecem nossos corações sempre. É uma alegria estar com vocês, agradecendo a oportunidade desse trabalho, a divulgação dos ensinamentos do nosso mestre amado Emmanuel. Que todos sintam-se harmoniados, pedido uma prece, por essa espiritualidade que nos acompanha sempre, toda noite, toda quarta-feira. Nessa noite nós escolhemos para a nossa reflexão uma parábola de Jesus, a parábola das 10 virgens. Porque Jesus, quando esteve aqui fazendo a sua pregação, ele sempre alertava quanto às dificuldades que encontraríamos. Como já passamos no passado, por essas dificuldades, pelos obstáculos, na atualidade estamos passando por um período de transição planetária, segundo os estudiosos, os livros, a literatura espírita, dias muito difíceis em que a humanidade parece que está toda agitada e precisamos nos apegar a esses ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dele, porque ele sempre nos alerta quanto a essas dificuldades, a esses obstáculos, porque somos ainda espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações ainda. Então nós devemos nos preparar. Allan Kardec, no livro A Gênese, que é o 5º livro publicado da doutrina espírita, dentre os 5, os fundamentais, a obra básica, no último capítulo, intitulado São Chegados os Tempos, referindo-se a esse período, esse livro foi publicado em 1868, Allan Kardec ele fala sobre o progresso moral e o progresso intelectual, dizendo-nos que o progresso intelectual avança a passos largos, enquanto que o progresso moral ainda caminha lentamente. E isso nós podemos verificar na atualidade, quando tantas descobertas são feitas. A tecnologia está avançando, parece que quase que imperceptível para os nossos sentidos, de tão rápido que tudo está acontecendo. A espiritualidade previa isso, só que também o correto, o melhor para todos nós, seria que o progresso moral, a nossa melhoria enquanto espírito imperfeito, ocorresse ao mesmo tempo que o progresso intelectual. Mas não foi isso que aconteceu. Criou-se assim uma lacuna entre o progresso moral e o progresso intelectual. Será que estamos fazendo bom uso de toda essa tecnologia que nos chega? Será que tudo isso, todas essas facilidades que nós descobrimos no dia a dia e que nos são ofertadas pelas mídias, será que está nos ajudando na nossa melhoria? Precisamos sempre nos questionar. E Emmanuel, por volta de 1970, foi publicado um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, para o nosso médico Chico Xavier, intitulado Luz do Caminho. E no prefácio desse livro, Emmanuel nos fala desse progresso moral e do progresso intelectual, de uma forma mais poética, não é? E ele diz que a humanidade, ao longo dos tempos, tem vencido a fome,
não é? Porque quando nas civilizações mais antigas, as pessoas tinham que caçar, pescar para poder se alimentar. Hoje não. Hoje a humanidade já sabe onde comprar, onde buscar a sua alimentação. Que vencemos ao longo das civilizações, né? As doenças, porque muitas doenças hoje já têm o tratamento adequado, a cura, né? Que nós investigamos os animais agressivos, mais precisamente nos nossos dias, nós estamos vendo aí a dedicação aos cachorros, aos gatinhos, né? Etc. Inúmeras descobertas, como anestesia, né, que não existia, os medicamentos eficazes contra inúmeras doenças graves que, vamos dizer, referente aos nossos dias, que antes, há 10 anos, por exemplo, não tinha nem tratamento. Hoje, algumas doenças têm a cura através do tratamento com esses medicamentos. E ele disse que, para vencer a escuridão da noite, os cientistas se movimentaram, porque tinha já tudo, faltava, né? Tinha a escuridão da noite, que usavam tocha, uma tocha para iluminar inicialmente, quando adquiriram a casa, né? A habitação. Depois foram as velas e depois a iluminação a gás. Mas a população começou a aumentar muito rapidamente. Então os cientistas ali se movimentaram para encontrar um outro meio para iluminar a casa, né? As ruas também, depois, por extensão. E em 1879, Thomas Edison inventou a luz elétrica. Então foi solucionado o problema da claridade exterior. Hoje nós temos essa facilidade, não é? Mas se nós voltarmos lá, as pessoas não tinham. Então, se o problema era essa escuridão exterior, ele foi resolvido. Só que o problema, falando da parte espiritual, é a escuridão interior. É dessa escuridão que nós precisamos cuidar. A escuridão no mundo íntimo. E nós temos, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o sermão profético, que Jesus ensinou, usou ali para os seus discípulos, falando exatamente dessa escuridão do mundo íntimo. Numa primeira leitura, as pessoas vão ler o sermão profético e vão ali imaginar que Jesus está falando de coisas materiais. Porque, por exemplo, ele inicia esse sermão falando que não ficará pedra sobre pedra, né? Que o templo será derrubado. É relativamente longo esse sermão profético, onde Jesus fala das coisas que vão acontecer nesse tempo que nós estamos vivendo. Só que não. Jesus não veio para falar das coisas materiais. Jesus veio para nos ensinar as coisas que nos levam à melhoria íntima nossa. A nossa melhoria moral. Foi isso que ele veio fazer. Porque ele, enquanto espírito puro, não teria todo aquele trabalho, que ele já não tem mais necessidade de encarnar, mas ele, por amor, obedecendo ao pedido do Pai, de Deus, do nosso Pai, ele veio. Mas para falar das coisas do Espírito, como Allan Kardec, depois, anos mais tarde, deu esse nome. E ele fala, ele diz assim no sermão profético, uma das partes, Jesus: olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Nós estamos vendo tanta coisa acontecendo que nos, como dizem, arrepia o tempo todo, nos deixa preocupados. Mas Jesus fala que essas coisas têm que acontecer. Então, imaginemos
planeta Terra como sendo um recipiente enorme com água limpa e água suja. Nosso planeta. Uma torneira é aberta sobre esse recipiente. A água limpa representando o bem e a água suja representando o mal. Essa torneira vai pingando água, jogando água, e o que acontece com essa água suja? Primeiro ela se mistura, né, com a água limpa, que a água vai caminho. A água limpa representando o bem. E a água suja fica ali se agitando, que é a sensação que nós temos agora do mal, né? Essa agitação, essa turbulência, é como se o mal estivesse esperneando. Mas vai chegar um momento que toda a água ficará limpa. Então, Jesus disse, isso tem que acontecer. Porque o bem precisa sobrepor ao mal. Ele ainda nos adverte quanto à necessidade da vigilância nesse sermão profético. Quando ele diz que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, aqueles que já têm os conhecimentos dele, de Jesus, vá para um lugar mais alto, para manter os pensamentos elevados, a frequência vibratória alta. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro da sua casa. Quer dizer, se você está num padrão elevado de pensamento, no telhado, né, simbolizando aí os padrões elevados, a frequência vibratória elevada, você não pode descer para dentro de casa. Permaneça no terraço, diz ele. Alertando-nos sobre a manutenção da frequência vibratória elevada em nossos pensamentos. Então, meus amigos, nesses dias, não podemos nos deixar levar pelos falsos profetas, que Jesus diz também nesse sermão profético, pelos falsos cristos. Muitas pessoas adoecendo porque estão exageradamente usando as telas aí de computadores, de celulares. Então nós precisamos manter o padrão vibratório de nossos pensamentos sempre elevado, em qualquer situação. E referente a esse sermão profético, Jesus depois, mais na frente, em alguns dias, já próximo da sua partida, ele ensina para os discípulos e para nós, consequentemente, a parábola das 10 virgens, que está relacionada com o sermão profético e relacionada com esses tempos, que está terminando, porque ela é uma parábola escatológica. Escatológica significa o final de um tempo, o final de um ciclo. Não é o final do mundo, é o final de um ciclo que nós estamos agora passando por esses dias, por esses anos, né? Por esses muitos anos, porque Kardec já falava em 1878, então isso já aconteceu vem acontecendo há muito tempo. Só que agora não nos chega mais fácil, não é? Pela internet. Então parece que está tudo mais agitado. Então, nessa parábola das 10 virgens, que é uma linda parábola, Jesus nos diz que ele segue, como sempre seguiu nas suas parábolas, a tradição judaica. Então ele se utiliza de um casamento, de uma festa de casamento, assim como ele fez no início da sua pregação, que foi no casamento, nas bodas de Caná. E naquela época o casamento significava a união com Deus. Então a parábola das 10 virgens, que também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo.
5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o óleo ou o azeite. As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas, com suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As todas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio um noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente, vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, ele disse: amém vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, na tradição judaica, a festa de casamento durava 7 dias. O casamento era acertado entre os pais da noiva e do noivo. Acertava-se que fazia-se um contrato, acertava-se um dote. E aqui Jesus escolhe 10 virgens. Virgens aqui significando eram jovens de 14 anos, 15 anos, que elas já estavam prontas para o casamento. Esse é o significado de virgens aqui no Testamento, no Evangelho. Então acertava-se ali entre os pais, né? E Jesus, usando as 10 mulheres, que até então ele usa nos seus ensinamentos os homens, né? O filho pródigo, o rei, os trabalhadores da vinha, que eram todos homens, as mulheres não trabalhavam nas vinhas naquele tempo. Então Jesus provavelmente usa as mulheres, porque para ele mulher e homem eram iguais, tá? Ele não tinha problema nenhum. E ele usa nessa palavra. A noiva escolhe as amigas mais próximas, as 10 amigas mais próximas, elas vão para uma casa esperar o noivo. Mas quem determina o momento do noivo ir até a casa é o pai do noivo, que é Deus. O noivo é Jesus. As noivas representam a humanidade. E na tradição judaica, lembrando sempre, à frente do noivo vinha o amigo mais íntimo, ou um parente bem próximo dele, para anunciar a sua vinda, que é o que diz aqui, né? Eis o noivo, sair do seu encontro, lembrando-nos a passagem em que João Batista, né, o precursor, vem nos avisar antes da vinda de Jesus. Então, o casamento é uma figura muito forte na tradição judaica. E vamos. Quando elas entram dentro da casa, o noivo demora um pouco e elas, as 10, adormeceram. Quando elas ouvem, né, essa pessoa gritar, eis o noivo saiu ao seu encontro, elas se levantam às 10 e começam a se arrumar lá, trocar as roupas, porque todas dormiam, cochilavam. E arrumaram suas lâmpadas, porque todas as 10 tinham lâmpadas. E era noite. Era meia-noite, era o ponto mais escuro da madrugada. E começam a arrumar as suas lâmpadas, ajeitar o pavio, né? Porque elas carregavam essa lâmpada na época, mostrando o rosto, tá? É um detalhe importantíssimo. Não para verificar o chão como a gente faz com lanterna, né? Elas usavam essas lâmpadas ou candeias mostrando o rosto, para não correr o risco de ser confundida com outras pessoas.
Aí pedem para as outras 5. E elas respondem que não, que o que elas têm é suficiente só para elas. E que elas podem sair e ir procurar à meia-noite alguém que tenha e possa vender para elas o azeite. Veja bem, aqui nessa passagem, Jesus não está incentivando o egoísmo. Por quê? Nós vamos ver depois sobre os ensinamentos morais dessa parte. Aí ela só vai procurar com que venda, né? Nesse meio de tempo que elas saem e vão em busca do azeite, o noivo chega e entra com as outras 5 e fecha a porta. E quando ela chega, ele diz: amém, eu não vos conheço. Então, fazendo a interpretação no Evangelho, no Novo Testamento, no Muda, está muito bem descrita essa parábola, viu? Eu recomendo para quem se interessar. Quais são os ensinamentos morais dessa parábola? As virgens, tolas ou imprudentes, são aquelas, segundo Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no último capítulo, capítulo 180, intitulado Façamos Nossa Luz, ele diz que a escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Ou seja, quem são as noivas, as virgens tolas ou imprudentes? São aquelas, as pessoas da humanidade que não têm estudo, não têm trabalho, não trabalham e não se esforçam nem um pouco para a aquisição do azeite. Ou seja, o azeite representa a luz espiritual. Aqui nessa parábola. O noivo, como eu já disse, é Jesus. Essas 10 noivas representando a humanidade e o azeite representando a luz espiritual. Foi para isso que Jesus nos trouxe o Evangelho de Deus, para nos preparar. E as virgens prudentes são aquelas que estão preparadas para enfrentar as crises. Fazem grande esforço na caminhada, estudam, raciocinam e compreendem. Possuem retidão moral, retidão dos sentimentos e retidão dos pensamentos, pois Deus julga as intenções e propósitos, o seu desejo do bem. Então vejam bem, as imprudentes não estudam, não trabalham, não têm um propósito, não fazem nenhum esforço. As prudentes, pelo contrário, elas têm grande esforço na conquista dos seus propósitos e têm a intenção sempre voltada para o bem. Aqui são aquelas pessoas que não vêm todos os dias, ou não vai na igreja, na casa espírita, todos os dias. De repente, uma pessoa simples, humilde, que vem apenas um dia, ou vai no seu centro espírita, ele vem um dia, mas ele tem amor em tudo aquilo que ele faz. A intenção dele é sempre voltada para o bem. Enquanto ele está colocando a água no copinho, ele está ali desejando o bem de todos que estarão nesse lugar. Quando ele oferece a saída do copinho, a mesma coisa. Ele desempenha a sua atividade na casa espírita com vontade, com boa vontade, com humildade e com esforço. Talvez seja isso que esteja nos faltando, o esforço, porque muitos espíritas não se esforçam para sair de casa num dia frio. Claro que é bom ficar em casa, mas veja o caso desse trabalhador, talvez até mora longe
E ele se esforça para chegar até a casa espírita. Ele vem um dia. Mas para Deus, o que vale é a qualidade do serviço, não é a quantidade. Nunca é. Para a aquisição da luz espiritual, nós devemos trabalhar em nós sempre a qualidade, as boas intenções, o esforço, que é isso que as virgens prudentes fizeram. Se prepararam, porque todo o trabalho do bem, todo o esforço, você está se preparando, alimentando ali a sua luz espiritual para a crise que vai chegar, qualquer crise que seja. Mas nos preparando também para crises maiores. Então não adianta, a gente tem que se preparar antes da crise e não na crise. Entendeu? Então, devemos colocar toda a nossa boa vontade em alimentar essa luz espiritual. E Emmanuel diz sobre a luz espiritual, ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, façamos a nossa luz. Em meio da grande noite, é necessário acendermos nossa luz. Grande noite são esses dias que nós temos. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos a quem quer que seja. Então, se nós não temos essa luz própria, os mensageiros têm dificuldade para nos auxiliar, porque eles não nos conseguem, não nos enxergam, porque Deus manda os seus auxiliares, os co-criadores em um plano maior, para nos auxiliar. É o que acontece na oração, por exemplo. Quando nós pedimos com sinceridade, os mensageiros de Jesus estão ali recolhendo nossos pedidos, os co-criadores de Deus estão ao nosso lado. Agora, quando você faz uma oração sem humildade, pedindo coisas que talvez até você consiga, seu pedido seja atendido, mas não da forma como você pediu e como você esperava. Então, Emmanuel fala, e não conseguiremos dizer auxiliar a quem quer que seja. Lembrando aqui a questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala do objetivo da encarnação, que são dois. Eles colocam, Kardec pergunta, né? Qual o motivo da encarnação? Os Espíritos respondem: primeiro, chegar à perfeição própria, adquirir essa luz, trabalhar as nossas virtudes, porque antes de voltarmos aqui para o nosso terrestre, de reencarnarmos, Deus nos deu todos os talentos que precisávamos, de acordo com as provas que escolhemos, o gênero de provas, né? Então, trabalhar a própria perfeição, trabalhar essa luz interior, essa luz espiritual. O segundo motivo, colaborar com a evolução da humanidade. Então, não basta ter as coisas, você tem que ter luz para iluminar o próximo. Porque Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a todo momento ele estava nos ensinando como amar o próximo, como amar o inimigo em todos os seus ensinamentos. E continua Emmanuel: aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Caminha com resignação e prudência. Nós temos que ter a resignação diante da partida de ser espírito, diante do diagnóstico de uma doença difícil. Caminhar sempre aceitando as dificuldades do caminho, com o coração e prudência.
bom senso, o discernimento, quanto às nossas escolhas nessa caminhada que estamos fazendo e continuaremos fazendo. Luz espiritual é essencial para superar as dificuldades e turbulências da jornada, lembrando-nos que a fase interior e a busca pela evolução espiritual são caminhos para a iluminação. A paz interior, essa paz que Jesus trouxe a dele, nos ensinou, não é? Ele dou-vos a minha paz, mas a minha paz eu não vos deixo. Vigiai, pois quem decide a hora, quer dizer, o momento do casamento, é o pai do noivo, ou seja, Deus. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Todos nós chegaremos na condição de espírito, independente de sermos prudentes ou imprudentes. Mas uns chegarão mais cedo para esta festa que Jesus nos espera, dessas bodas, outros chegarão mais tarde. No silêncio de nossa alma surgirá uma resposta que nos auxiliará. Devemos fazer silêncio. E apenas para ressaltar que no Velho Testamento o casamento também já era usado como símbolo da união com Deus. Era usado sendo o noivo Deus e a noiva Israel. Porque o casamento nessa época era considerado a maior intimidade entre as pessoas. Por isso que Jesus sempre utilizou, e também no Velho Testamento, essa comunhão com Deus. Que Jesus o tempo todo falava de como conquistar o reino de Deus, como colocar-nos em união com Deus, em comunhão com Deus. Em quase todas as parábolas, ele começa falando o reino de Deus. Porque estamos aqui a caminho para que possamos construir dentro de nós essa luz. E o que essa luz espiritual, nós temos a consciência da grandeza, da necessidade dela, na transfiguração do Monte Tabor, quando Jesus se faz uma luz imensa no topo desse monte. É essa luz que um dia nós teremos, mas precisamos estudar, trabalhar. Quando dizemos trabalho aqui, é o trabalho de uma forma geral, é o trabalho profissional, é o trabalho que você faz em casa, é o trabalho na casa espírita. O estudo também é um trabalho. Então nós precisamos nos dedicar mais. Esse tempo, não permitir que haja ociosidade na sua vida. Quando Jesus sobe o Monte Tabor, é um monte relativamente alto, né? Eles começam a subir ele, e Simão Pedro, Tiago e João, eles chegam no topo do Monte Tabor, já anoiteceu. E Jesus se põe a orar, e os três que haviam adormecido, de repente acordam com aquela luminosidade imensa. É essa luz que nós devemos irradiar. E tem um outro caso que é muito conhecido, de Frederico Figner, um estrangeiro, que eu vou falar rapidamente, mas é muito interessante a história dele. Ele era um grande empresário, inicialmente no Nordeste, norte do país, o irmão Jacó. Tem um livro que se chama Voltei, onde ele conta a história dele. Ele tinha o nome de Frederico Figner, mas desencarnando, ele adota o nome de irmão Jacó. Né? E ele relata para Chico Xavier como foi o início da sua vida no mundo espiritual, né? Após o desencarne. Ele foi recebido porque ele era médium, trabalhador da
exercia várias funções na Casa Espírita no Rio de Janeiro, né, quando ele desencarnou. E ele é recebido no mundo espiritual por espíritos elevados, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Guilherme Ribeiro, espíritos muito elevados. E ele percebe que ao redor desses espíritos havia uma auréola de luz. E ele fica chateado porque ele não vê nenhuma luz em volta dele. A filha dele, que já havia desencarnado há muitos anos, que também está ali junto desses espíritos, pede para ele ter calma, né? Que era assim mesmo, não acalma. E ele fica ali, sabe, preocupado, porque toda vez que vinha em Bezerra, agora com ele, aquela luz, né, do Bezerra, do Bittencourt Sampaio, e ele fica preocupado. Aí, ele conversando, acho que um dia com o Bezerra de Menezes, porque ele fazia o bem, sabe? Ele era uma pessoa boa, foi um grande empresário aqui no Brasil. Ele era proprietário de uma gravadora que tinha o nome de Odeon, que acho que fez muito sucesso aqui no Brasil. Era um grande empresário e ele fazia o bem. Ele fazia o bem. Só que aí esse espírito que está conversando com ele disse para ele que ele fez o bem, mas ele esqueceu dele próprio. Ele não cuidou da sua luz espiritual. Ele não cuidou da sua elevação. Ele ajudou o outro no estudo, nas reuniões mediúnicas, no trabalho na casa espírita, nas suas empresas. Só que a luz dele foi descuidada. Então, também no Bezerra de Menezes, você tem certeza? E Bezerra, ele fala, mas como, né? Vou conseguir, né? Aí Bezerra disse para ele, retornando, começando tudo de novo. Esse livro ele tem poucas páginas e ele tem o título de Voltei. Voltei. Porque aí provavelmente ele já reencarnou, né? Por isso e é um livro muito bom para a gente entender a necessidade dessa luz espiritual. Então, e lembrando sempre que Jesus está sempre nos convidando para a melhoria, para a transformação moral, com os seus ensinamentos, para a aquisição das virtudes. Ele mesmo diz no livro de Apocalipse, para terminar, para João, evangelista, que eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, ele está sempre nos chamando. Aquele que estiver preparado para esse encontro vai estar aberto, vai ouvi-lo e vai estar receptivo, pronto para ele. E vai cear com ele. E ele com essa pessoa que está pronta nesse banquete de luz que nos aguarda no futuro. Que Deus abençoe a todos e que Jesus os ilumine cada vez mais.